Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Ontem, após a derrota do Glorioso para o Vasco da Gama por 1-0, perguntei ao técnico Marcelo Chamusca sobre a dificuldade que o Glorioso tem para sair jogando. Falei sobre o gol que o Botafogo sofreu, mas a intenção da pergunta era ir além do gol do Cruz Maltino ontem. Era também a respeito de uma construção que poderia começar desde o campo defensivo e por conta da dificuldade que o Botafogo apresenta por alguns motivos, isso não acontece. E o Glorioso fica refém de lançamentos longos que muitas vezes acabam em lugar algum. Então o técnico Marcelo Chamusca me respondeu, talvez não tenha interpretado a pergunta da melhor maneira e daqui a pouco eu vou colocar aí para vocês. Vamos falar, claro, a respeito dos aspectos do jogo, pois o Botafogo tem uma Série B batendo a porta. O jogo contra o Vila Nova é no dia 28, sexta-feira, às 21h30, falo 28 de maio, ou seja, ainda neste mês. E o Botafogo tem que evoluir muito. E se não conseguir construir jogadas desde o campo defensivo, pode esquecer, o Botafogo vai ter muitos problemas para ficar ganhando jogos só com lançamentos longos feitos pelos zagueiros. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Se você já é inscrito, traga novos inscritos. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira, que só falam a respeito do nosso Fogão, e distribui para mais gente. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Seja membro do canal por um valor baixíssimo. Clique embaixo do vídeo em Seja Membro e conheça os benefícios. Pois é, galera, ontem o Botafogo fazia um jogo muito difícil contra o Vasco. Isso porque eram duas equipes extremamente limitadas, com o Vasco da Gama um pouco mais organizado. E o Botafogo não conseguia sair jogando. Sendo que contra o Nova Iguaçu, contra o Macaé, o Botafogo conseguia trocar passes entre os defensores e até mesmo na zona de meio campo. Surgiu até uma jogada interessante que eu falei nesta semana, ou melhor, na última semana, aqui no canal, que o Botafogo deveria potencializar, entretanto, criar outras, para não ficar refém apenas de uma situação. Que era uma jogada com os passes verticais rasteiros. Contra o Nova Iguaçu, teve esse tipo de jogada com o próprio zagueiro Souza, que falhou ontem, mas ele já estava numa linha de meio campo, porque a defesa do Nova Iguaçu estava muito encostada na área. Teve esse tipo de jogada com o PV, dando um passe também diagonal, que culminou na ponta esquerda, com o Marco Antônio fazendo uma jogada perigosa. Houve esse tipo de jogada contra o Volta Redonda, quando o Friso fez o passe, o Marco Antônio protegeu e Rafael Navarro conseguiu levar a bola até a área e fazer o gol. Então o Botafogo, até em determinados momentos, já perto da zona central ou perto da linha do meio-campo, conseguia desenvolver jogadas com passes verticais rasteiros. Mas eu avisei no vídeo, quando pedi a potencialização dessa jogada. O Botafogo não pode ficar refém, porque na Série B o Glorioso não deve ter tanto espaço assim para fazer esse tipo de jogada, principalmente por dentro. Lembro do jogo contra o Vasco da Gama. Sabia que teríamos dificuldades. O Botafogo não conseguiu encaixar um passe nessas circunstâncias, porque o Vasco marcou mais forte, o Vasco marcou mais alto, o Vasco marcou com mais dinâmica. Estou falando de um Vasco extremamente limitado. Só que o Botafogo é ainda mais limitado. E o Botafogo já apresentava algumas dificuldades quando outros adversários sufocavam um pouco na saída de bola. E ontem foi pior, porque o Vasco sufocou por um pouco mais de tempo. E lá no início do segundo tempo, o Friso pegou uma bola para bater a falta, demorou bastante, não tinha jogador do Botafogo próximo a ele para construir jogada ofensiva. Friso bateu a bola para o Souza, um zagueiro, que deu a bola recuada para o Douglas Borges, goleiro, voltou para o Souza, se enrolou, não conseguiu chutar para a lateral, nem tentou sair jogando, depois chutar para frente. O jogador do Vasco foi mais rápido que o Friso, cruzou e o Cano sozinho na área fez o gol.
o Botafogo apresentou uma dificuldade enorme neste lance citado agora, e por isso saiu o gol. Mas não quer dizer que tenha sido apenas neste lance. Quando o time é apertado e o Souza tem que ficar fazendo lançamento longo toda hora, o Canu tem que buscar diagonal longa toda hora, o PV tem que atacar a linha na individualidade dele, na volúpia dele, na vontade, toda hora, é porque o Botafogo está com sérias dificuldades de sair jogando. O Botafogo não consegue construir desde a defesa. Então não é só o gol do Vasco. Do meio do ataque nem vou falar. O Botafogo vem finalizando pouco. O Botafogo demorou muito tempo para fazer um gol no Nova Iguaçu e fez um em 180 minutos. O Botafogo não fez gol no Fluminense, não fez gol no Flamengo. Ontem não fez gol no Vasco. Então é um time que tem sérias dificuldades. Tem que contratar, mas tem que ser mais bem treinado. Eu venho falando aqui repetidas vezes, está tendo tempo para treinar e não está evoluindo. Então eu fiz essa pergunta para o Chamusca, ouçam a resposta e eu volto aqui com outro comentário. Boa tarde, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Porque apesar do tempo que o Botafogo tem tido para treinar, o time ainda tem apresentado tantas dificuldades na saída de bola, o que acabou até ocasionando o gol do Vasco hoje. Obrigado. Fabiano, boa tarde. É o primeiro gol que o Botafogo toma desde que eu cheguei aqui, com erro de saída de bola. Então não é uma dificuldade, até porque nos últimos jogos que nós fizemos, nós tivemos praticamente um controle total das ações. O adversário, às vezes que tentou nos pressionar, a gente conseguiu sair até relativamente bem, mas hoje nós cometemos um erro. E esse erro foi decisivo na definição do resultado do jogo, porque o Vasco soube aproveitar, aí é um mérito também do adversário, e fazer o gol e definir o jogo. Mas eu não consigo ter uma leitura que o Botafogo vem errando na saída de bola. Se você me mostrar os gols sofridos do Botafogo, que são semelhantes à situação que aconteceu hoje, talvez eu possa até concordar com você. Mas assim, tentando memorizar, a maioria dos gols que nós sofremos são gols com outras características, não com erro de saída de bola. Mas hoje aconteceu, mas não é um fato que vem acontecendo. Então isso não pode trazer para mim uma preocupação exacerbada, porque foi a primeira vez que aconteceu, mas nós vamos trabalhar para corrigir. O trabalho do treinador é esse, a gente vai analisar com calma, conversar com os jogadores. A orientação naquele tipo de situação é a gente buscar um jogo mais direto, mas os jogadores têm autonomia, a gente dá essa autonomia para os jogadores. Eles tentaram sair jogando, o Vasco teve o mérito de pressionar bem e acabaram fazendo o gol, mas nós vamos trabalhar para corrigir, para que a gente não cometa mais esse tipo de equívoco que acabou dando o resultado para o nosso adversário. Pois é, galera, o Marcelo Chamusca focou apenas no gol. Ele levou para uma circunstância na qual ele poderia ficar mais confortável para me responder. Eu deixo uma coisa aqui sempre muito clara: não há perseguição a treinador, o trabalho é sério, tem que ser feita uma pergunta de forma profissional lá na coletiva, e aqui nos vídeos, em lives, a gente analisa, cobra, faz as ponderações necessárias, concorda, discorda. Por exemplo, até concordo com o Chamusca que o sistema defensivo do Botafogo está melhor. O Vasco realmente não teve grandes chances de gol, ficou chutando de fora da área, eu concordo com isso. O gol saiu numa falha do Botafogo, do sistema, como eu disse ontem, porque não ofereceu condições ao Friso para bater a falta e nem ao Souza para sair jogando, e na falha individual do Souza também. Claro que não podemos passar a mão na cabeça do zagueiro, mas isso também foi oriundo de uma marcação alta do Vasco da Gama. E o Botafogo falhou. Mas tudo bem, o sistema defensivo evoluiu, tem tomado poucos gols a equipe. Concordo. Mas é muito pouco para tanto tempo de trabalho. Então o que eu quero deixar claro não há perseguição, há um trabalho profissional. Dito isto, Chamusca, você pediu para eu lembrar quantas vezes o Botafogo tomou gol em saída de bola. Primeiro que é mais difícil,
porque o Botafogo não tenta ficar desenvolvendo jogo, triangulações desde a área, como outras equipes, como o Fernando Diniz, eu não estou falando que isso é bom ou ruim, fazia lá no São Paulo. Até o próprio Chamusca falou para não ficar tocando a bola para trás, para o time não ser pressionado, no intervalo do primeiro tempo, na verdade, na parada técnica. E mesmo assim, o Botafogo tomou gols no campeonato com jogadores diferentes, que não estão nem mais no clube, falhando com a bola na defesa. Talvez não em saída de bola construída, mas por conta de contingências do jogo, saídas de bola em algum momento. Contra o Vasco da Gama em São Januário, o Botafogo vencia por 1-0, poderia ter feito mais gols. O Marcelo não precisaria tentar sair jogando, porque ali era uma outra dificuldade. O Botafogo não estava com a bola soberano como estava no gol de ontem. Mas o Marcelo poderia ter feito o que o Souza deveria ter feito quando foi pressionado ontem. Poderia ter chutado para a lateral. O Marcelo não chutou, segurou e cedeu um escanteio ao Vasco da Gama. E no escanteio, uma falha coletiva da defesa, gol de empate do Cruz Maltino, 1-1. Então, pelo fato do Botafogo ter falhado numa pressão adversária, acabou tomando gol. No jogo seguinte, contra os reservas do Flamengo no estádio Newton Santos, o Botafogo já era pressionado pelo adversário e a bola chegou ao pé do Zé Wellison, que já está lá no Sport agora. O Zé Wellison poderia ter ameaçado tocar para o lado, ter cortado para dentro, se tivesse um pouco mais de segurança técnica, e ter feito um lançamento lá no pivô, lá na frente. Ou ter dado um chutão para algum lugar. Ele tentou sair jogando. Tentou dar um passe para o lado. A bola bateu no jogador adversário, o Flamengo conseguiu roubar a bola já próximo à área ou dentro. Essa bola foi parar lá no centroavante do Flamengo, na época, o Muniz, que jogou o corpo para cima do Marcelo e fez o gol. Abriu o placar. E o Botafogo perdeu aquela partida por 2-0. Então são dois gols que não são em saídas que o Botafogo tenta construir, mas são com perdas de posse na zona defensiva. Com outros jogadores que já não estão nem aqui. Então o Botafogo nem estava treinado para esse tipo de situação naquela época, tampouco está agora. É uma dificuldade grande e o Botafogo tem que assumir as dificuldades para conseguir passar por cima delas. Tem que identificá-las. O Chamusca falou que isso não é um problema. Eu até entendo, não é um grande problema, não é uma prioridade. Até entendo que ele fale isso. Até porque o Botafogo tem prioridade em todos os setores. Defesa, meio e ataque. Senão, infelizmente, não vai ter condições de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E eu sou um otimista que ainda penso que alguma coisa pode ser feita para que o Botafogo suba. Então aqui a gente vai tentando analisar ponto a ponto, assim é o canal, a gente tenta aqui com muito profissionalismo identificar erros para que sejam consertados. E que o Botafogo, fica aquele pedido de novo, contrate logo jogadores de qualidade para que cheguem e sejam titulares. O time precisa melhorar muito. É isso, galera. Estamos muito juntos aqui no canal Fabiano Bandeira. A qualquer momento, um vídeo ou uma live. Saudações alvinegras. Valeu, fui!